E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira Fisiodi. Hoje, dia 30 de maio, essa semana que foi um bocado tumultuada, começou um monte de coisa acontecendo a nível do Brasil. E olha só, mesmo assim, a gente está aqui nesse dia 30, começando a primeira Fisiodi, tá certo? A gente vai tentar projetar aqui uma tela para vocês agora. Aqui. Vamos tentar projetar aqui a tela da aula, só um segundo. Vai, pronto. Primeira Fisiodi, a gente oficialmente agora começa a primeira semana de fisioterapia digestória, e vocês vão ver, hoje a aula é muito explicativa, a gente vai dizer tudo que se pode saber, o que se precisa saber em uma aula sobre a fisioterapia digestória, esse método Raul Lobato, esse meu método. A gente desenvolve isso já tem um tempo aqui no Brasil, e estamos agora tentando explicar para vocês por que todo fisioterapeuta precisa saber da fisioterapia digestória, o que ela muda nas condutas clínicas dos profissionais, né? Mais uma vez, hoje, eu quero só deixar aqui uma pequena homenagem, né? Essa semana a gente teve episódios muito tristes, e apesar de eu não conhecer tanto o Gabriel Diniz, fiquei muito emocionado ao ver como as pessoas retratavam a alegria dele, né? Eu li essa frase e ela me proporcionou simplesmente assim, uma viagem, uma enorme viagem. Todo mundo falava muito da alegria dele, né? E olhando essa frase, olha, meio caminho andado não pode ser considerado um ponto de chegada. Simplesmente a gente pode trazer isso para a nossa realidade, né? Às vezes a gente, ao avistar o caminho, a gente acha que é certo analisar ele só por conhecer, só por olhar. Mas não, a gente às vezes fica com medo de entrar nesse caminho, sendo que esse medo ele é completamente desnecessário. Lógico que eu não estou dizendo que não se precisa olhar qual caminho se está entrando, mas a gente consegue olhar alguns atalhos, né? A gente consegue olhar, por exemplo, as árvores que estão crescendo nesse caminho, a gente consegue olhar várias coisas acerca desse caminho para saber se é um caminho confiável, onde a gente possa entrar. E seguir, claro, sempre com muita fé em Deus, né? Certo analisar o caminho, lógico. Para isso, por exemplo, a gente olha se existe confiança, se existe verdade, e se a gente olhar muito para os obstáculos, porque os obstáculos eles sempre vão existir, caminhos fáceis e caminhos difíceis, a gente, se olhar só os obstáculos, a gente pode desistir antes mesmo de entrar nesse caminho. E você tem que olhar os obstáculos, na verdade, para tentar ver o que há depois desses obstáculos. Você consegue olhar depois dos obstáculos, e se você segue junto a Deus, você consegue forças para superar esse obstáculo e ir para o passo além, para o passo adiante. E isso sim sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena enfrentar, às vezes, grandes obstáculos. Nem sempre vai ser assim fácil, mas tudo com fé em Deus a gente pode chegar lá, tá certo? O que esse rapaz pode deixar para nós, né, de exemplo, foi realmente o entusiasmo dele, né, o que existia dentro dele, né, a felicidade, a forma que ele conquistou tudo, com o próprio trabalho, com o próprio suor, né, Deus o tenha. Então, aí, a nossa homenagem a esse cara que, apesar da gente não conhecer muito, depois que eu consegui analisar um pouco da trajetória dele, da estrada dele, percebi que ele merece sim essa homenagem. Então, vá em paz, Gabriel Diniz. Mas também nós tivemos muitas coisas boas, né, pessoal? Essa semana eu separei algumas mensagens aqui que a gente recebeu pelo WhatsApp. Eu já não tive tanto tempo, então eu peguei só algumas poucas. Muito, muito obrigado. Nós fazemos tudo isso aqui por vocês, né? Pelo desenvolvimento dessa profissão que todos nós amamos. Então, só preciso agradecer o carinho de vocês. Olha só essa mensagem. Eu estou assistindo e confesso que eu estou impressionado. O que lhe falar diante da imensidão de conhecimento. Impressionante. Seguir em frente. Você tem muito conhecimento para mergulhar. Parabéns. Já assisti todas as aulas no YouTube. Outro dizendo que é grande fã do nosso trabalho. Outro dizendo que é um trabalho muito importante. Outro dizendo que as aulas são um enorme aprendizado. Essas foram só algumas que eu consegui coletar aqui rapidinho para poder anexar nessa aula, que já estava pronta. E agora a gente vai mostrar
para vocês o que a fisioterapia digestória pode fazer pelos pacientes de vocês, que ela pode fazer principalmente por vocês, tá certo? E sempre que vocês quiserem, pessoal, deixar mensagem, sabe que são muito bem-vindas. Às vezes a gente está ali naquela, naquele trabalho árduo, que é um trabalho levantando às vezes, a profissão, sem estar muito olhando para os lados, a gente não sabe qual a repercussão do que a gente está fazendo. Então, quando a gente recebe uma mensagem dessa de agradecimento, é realmente uma mensagem muito boa. Então, fiquem à vontade. Se você se sentir grato, se a fisioterapia, digestória, se as aulas já lhe ajudaram, manda esse feedback aí, porque a gente sempre gosta muito de ler. E se quiser que a gente, inclusive, coloque aqui, eu cortei, eu tive esse trabalho de cortar as imagens, são mensagens de WhatsApp, se quiser pode mandar e-mail, se não quiser que eu corte também pode dizer lá, só autorizar, eu coloco o nome, coloco tudo, e fica mais fidedigno ainda, tá certo? Mesmo que nós aprendemos aí no mês de maio, os 3 principais segredos da fisioterapia digestória. Aprendemos também como a fisioterapia digestória está transformando a conduta clínica de fisioterapeutas tradicionais e como saber se o seu tratamento está sendo somente um placebo. Né? Os 3 principais segredos, pessoal, eles foram simplesmente esses aí. Ampliar a área de atuação da fisioterapia, né? Dizer que é um amplo mercado, é um mercado em ascensão, é um oceano azul. O que se diz oceano azul? Existe um livro, Estratégia do Oceano Azul. Se quiser uma literatura que eu recomendo, é uma literatura de desenvolvimento pessoal. Para eu estar aqui falando para vocês, eu precisei passar por um longuíssimo processo de desenvolvimento pessoal. Por isso que hoje eu me sinto capaz de estar tentando ensinar alguma coisa aqui para vocês, tá certo? Dizer também que vocês são os primeiros, né? A gente só tem uma turma online, tem mais umas 2 turmas presenciais aqui ainda no estado, na região do Nordeste. Então, quem está aqui assistindo essa aula sabe que está entre os primeiros fisioterapeutas a fazer parte de alguma coisa que é grandiosa. Vocês vão ver que ela é muito grandiosa. Então, parabéns por todos vocês estarem aqui assistindo. Vocês são os primeiros, por isso serão recompensados. A gente mostrou que o outro segredo é a cientificação, trazer o respaldo em tudo que a fisioterapia digestória traz. Vocês viram vários e vários artigos científicos, uma enxurrada de artigos científicos. A gente tem muitas reviews, tudo é respaldado principalmente em reviews dos maiores journals do mundo. Então, tudo isso é feito com muito trabalho ao longo de muitos e muitos anos. E a gente está simplesmente mostrando um compilado de dados aqui para vocês. Isso vai agregar muito conhecimento científico em uma era de verdade. Nós estamos na era da verdade, né? E outro grande segredo é ela ter nascido da prática, tá certo? Saber o que realmente incomoda os profissionais. Foram realizadas entrevistas em todo o Brasil, né? E através dessas entrevistas a gente conseguiu ver o que incomodava realmente os profissionais para tentar ajudar lá naquela pessoa que está realmente trabalhando e tentando fazer a fisioterapia algo diferente, algo que nós estamos fazendo juntos, tá certo? Trazer o que importa e o que dá resultados, tá certo? Bem, a fisioterapia digestória, ela está transformando a conduta clínica, se for destinar outra aula, e simplesmente a gente mostrou que 80% do tratamento é o diagnóstico. Isso é uma frase muito antiga e continua sendo uma verdade ainda hoje. Simplesmente mostra que a gente tem que utilizar muito mais a cabeça do que a gente está utilizando as mãos. Isso aí é uma das grandes verdades que tem que entrar para a fisioterapia. Vou falar daqui a pouquinho isso para vocês. O fisioterapeuta bom, ele é aquele que trabalha bem com as mãos. E um fisioterapeuta extraordinário é aquele que, antes de usar as mãos, trabalha com a cabeça. Que isso fique muito martelado na mente de vocês. Porque a gente tem que começar a utilizar a fisioterapia de uma forma diferente. Todos os dias batem no meu consultório pacientes que simplesmente se cansaram de tratamentos convencionais e depois de 40, 50 sessões, um ano de fisioterapia, desistiu do tratamento para poder vir procurar outras alternativas. E quando chega, começa a respirar mais aliviado. Às vezes, nem porque eu passei aquele total alívio em uma sessão só, às vezes a pessoa sai sentindo ainda um pouco de dor, mas porque ele finalmente entendeu por que ele está doente, por que ele está naquele estado que ele chegou e por que ninguém conseguiu tratar ele, porque todo mundo estava olhando só para os sintomas, que era uma coisa que a fisioterapia se propôs a fazer. O inverso, desde o começo,
Desde o começo, os professores falam que a fisioterapia trata desde a causa. E a gente tem que começar a fazer isso de verdade. Não tem mais como protelar. Senão, daqui a um pouco tempo, a fisioterapia vai ser esquecida por não dar resultados, por não conseguir impactar a vida das pessoas. Então, pensando nessa mudança, a gente está aqui hoje dando essa aula para vocês, tá certo? Pensando em transformar a conduta e a vida do paciente. Transformar a própria conduta, pessoal, transformar a própria forma de tratar, ela significa condicionar o raciocínio a olhar cada vez mais para os sintomas, né? Tentando descobrir a verdadeira causa das disfunções. Tudo que acontece no corpo, ele tem uma razão. Então, assim, é como se tudo fosse consequência de alguma coisa. A gente tem que achar o fio da meada, né? Olhando para a clínica, nós podemos concluir várias e várias coisas a respeito das pessoas. Vocês querem ver? Vou mostrar aqui a foto de alguém que realmente autorizou que mostrasse foto. Não se assustem. Tá aí. Em 2014, eu fui diagnosticado com hipercolerosemia. Na verdade, é um aumento de colesterol muito grande. E eu comecei a me preocupar, porque a minha mãe, com 60 anos, ela nem tinha colesterol alto. E eu descobri posteriormente que eu estava com andropausa precoce. Na verdade, a andropausa é a queda da testosterona. Aí, na verdade, não só a testosterona, todos os hormônios, né? Por causa do aumento do cortisol. Isso eu descobri, né? Isso um tempo depois, né? O cortisol, que é esse hormônio do estresse, ele estava lá em 4. O que não significa que eu estava sem estresse. O cortisol, se você for fazer um exame, 4 ele deu abaixo do mínimo. Então, se alguma pessoa desavisada for olhar no exame, ele vai dizer simplesmente que seu exame está ótimo, você tem o colesterol, o cortisol de um bebê. Por engano, pessoal. Se ele está abaixo demais, significa simplesmente que as minhas glândulas suprarrenais já tinham estressado tanto, já tinham liberado tanto o hormônio do estresse, que elas simplesmente pararam. Elas pararam de secretar o hormônio do estresse. Então, como isso já começou a desregular meu corpo inteiro, eu caí nesse processo de andropausa precoce. Isso há muitos anos atrás, né? E cortisol, que fez com que todos esses meus hormônios caíssem. Esse daqui sou eu. Se vocês puderem observar aqui, por que a gente fala que clinicamente a gente consegue dizer? Isso daqui é um dos sintomas, olha só, vou falar para vocês, reparem bem aqui na minha face. Reparem aqui na minha face. Não precisa reparar na face do Arthurzinho, ele sempre teve essa face redondinha, linda, meu filho lindo e minha esposa linda também. Olhem só na face desse rapaz feio aqui. Isso foi durante a Copa, a última Copa que nós tivemos. Olha só, qualquer semelhança é mera coincidência. Simplesmente a gente chama de moon face, pessoal. Se a gente consegue observar que existe uma síndrome que já traz todas essas características para as pessoas e que, além dessas características, há muitas outras características que a gente conseguia observar. Se eu tivesse colocado uma foto de corpo inteiro, vocês iam ver obesidade, vocês iam ver que os músculos nas extremidades eles estavam, na verdade, enfraquecidos, os braços estavam finos. Na verdade, também tem essas manchas, a presença dessas manchas avermelhadas. E em mim era diagnosticado como uma dermatite seborreica. Depois eu posteriormente descobri que, na verdade, era não era uma intolerância a glúten, mas era uma sensibilidade ao glúten não celíaca. E a gente explicou isso em algumas aulas passadas, então não vamos entrar nesse mérito. Isso aqui simplesmente é a síndrome like Cushing. Todos os dias a gente consegue observar pessoas chegando no nosso consultório com esse tipo de labilidade emocional, com distúrbio de personalidade, queda de cabelo, com hiperglicemia, face de lua, esse aumento deixa eu botar a imagem aqui, esse aumento aqui dessa gibosidade, a formação dessa gibosidade, fraqueza muscular, extremidades finas, tá certo? Gastrite, gordura abdominal, osteoporose, ou então alguns desses sintomas, não precisam estar todos os sintomas, e conselho, não esperem todos os sintomas chegarem, tá certo? Quando começarem a aparecer os primeiros, já tratem, porque senão, quando você chega no final do curso, às vezes você não consegue voltar 100%, às vezes você não consegue voltar. Se você chegar no final do curso, às vezes você não consegue voltar
ao que era antes. Tente tratar assim que você reconhecer os primeiros sintomas dos seus pacientes ou em vocês mesmos, tá certo? E essa face aqui é a minha face hoje. Eu consegui associar tudo que eu passei com a história também de alguns pacientes e comecei a observar alguns pontos em comum, pessoal. Eu me alimentava com o que eu achava que eu sabia, que fazia bem naquela época, que era creme de café, sei lá, suco de laranja, queijinho, presuntinho, que depois eu posteriormente consegui descobrir que tem o mesmo fator cancerígeno do cigarro, por exemplo, embutido, enlatado, né? É considerado tão cancerígeno como o cigarro, e desde aquela época eu decidi que daquele jeito não ia dar para ficar, tá certo? Então eu comecei a estudar sobre o que poderia estar me fazendo mal, e o objetivo realmente não era perder peso, aquilo ali não era o que me incomodava. O corpo da pessoa, na verdade, é um reflexo do que está acontecendo por dentro. E por isso que a anamnese ela tem que começar já na hora que o paciente entra pela porta, tá certo? Na hora que você olha com atenção para o paciente, prestando atenção nos detalhes, você não faz ideia de tantas informações que ele pode lhe dar. Isso aqui é só um dos exemplos. Vou voltar, isso aqui é um dos dias quando eu tinha tirado a barba para que vocês consigam prestar e comparar bem a primeira imagem. Está voltando aqui um pouquinho. Isso aqui eu parecia bem mais velho, eu também não fiz plástico no nariz, já me perguntaram isso. É porque o nariz afina, realmente por causa de outras causas, que a gente também já chegou a pincelar na primeira aula, certo? E se você tiver coragem de vir comigo, a sua compreensão sobre as doenças, como nós conhecemos hoje, vai mudar de forma tão rápida que você não pode imaginar, certo? A gente vai entregar para vocês a chance de ter simplesmente uma chave, né? A chave para a grande maioria das doenças crônicas que existem. E essa chave, pessoal, ela tem nome, certo? O nome da chave é fisioterapia digestória, né? O que nós estamos falando é que todas as alterações no corpo, ao longo de toda a vida, né, vão ter consequências. Certo? Vocês já viram isso ao longo de todo esse mês de maio, eu mostrei diversas alterações para vocês, e tudo aquilo vai terminar em uma alteração facial, e vai comprometer alguma parte do corpo. E eu posso chamar até esse corpo visível, porque às vezes a digestória, por exemplo, uma víscera, ninguém consegue ver o estômago, só fazendo um exame, e mesmo assim consegue ver por dentro. Não consegue ver o estômago por fora. Espero que vocês nunca consigam ver o estômago de vocês. É um desejo profundo e nem nenhuma víscera. Então, assim, às vezes até a pessoa consegue ver por dentro, mas por fora, só se abrir, se fizer laparo, exploratória, e mesmo assim, se acontecer algum dia, o paciente ele sempre está sedado. A gente não consegue ver uma víscera inflamada há muito tempo. O intestino a gente consegue ver muito facilmente quando ele está inflamado, a gente mostrou em outras aulas, através da videocolonoscopia ou das endoscopias digestivas altas. Então, a gente explica e martela muito durante o curso, porque é uma parte dos exames que a pessoa vai conseguir fazer para diagnosticar algumas das patologias, né? Mas quando a alteração facial ela vai comprometer alguma parte do corpo visível, como por exemplo o braço, o ombro, a perna, pode ser uma dor nas costas, pode ser dor de cabeça, e ela vai terminar com a alteração facial. Porém, ela começa em outros lugares. E a fisioterapia digestória simplesmente foi lá e descobriu quais eram esses lugares onde as dores começam e ela trouxe para vocês. Simplesmente isso. Então, tem uma alteração inicial que gera uma série de alterações físico-químicas que alteram a função, e a função alterada de algum órgão vai acabar alterando a estrutura, causando dor. Se a fáscia ela está alterada, a pessoa vai sentir algum tipo de dor. É onde a fisioterapia digestória está chegando, né? A gente conseguiu chegar para mostrar para vocês. E a grande notícia é, pessoal, que a face ela não se solta sozinha. O corpo ele só tem a chave do liga, ele não tem a chave do desliga. O fisioterapeuta precisa ir lá e desligar essa chave. Ele precisa desligar essa face. Então, quem precisa da chave do liga e desliga, levanta as mãos. Né? Eu vou mostrar para vocês como passar essa chave, como ter o domínio dessa chave. Tá certo?
Hoje você não vai precisar aprender todas essas coisas, eu só estou querendo mostrar o que a gente ensina, né? E isso tem uma base muito profunda, é um conhecimento novo, e por isso que só a gente até agora no Brasil está falando sobre isso. Eu e você que está assistindo aqui, que quer entrar para o time de fisioterapeutas de elite, dos fisioterapeutas extraordinários, certo? Por exemplo, a gente sabe qual é o papel metabólico aqui da microbiota intestinal na saúde e na doença reumática. Esse artigo mostra alguns mecanismos e intervenções, né? Isso pode adoecer vários e vários órgãos, tá certo? Por exemplo, a gente consegue mostrar aqui, ó, a doença do fígado gorduroso, diabetes tipo 2, consegue mostrar aqui colite e asma, certo? Consegue mostrar doenças cardiovasculares, como aterosclerose, por exemplo. E a desbiose, por exemplo, quando ela é causada pela fadiga mitocondrial e a constipação, pode ser pelo uso, sei lá, indiscriminado de alguns fármacos. Ele torna o lume mais permeável, e isso vai, o lume mais permeável ao FPS, e vai ativar os receptores Toll-like receptor 4, né, que também são chamados de TLR4. Né? Isso vai ativar a ativação dessas moléculas chamadas de TNF, né? E o TNF, que é um fator de necrose tumoral, vai simplesmente provocar esteatose via as células de Kupffer, lá no fígado, tá certo? Nós também podemos ver que tudo isso daqui ó, pode reduzir o trânsito intestinal, e a gente já mostrou em algumas aulas anteriores como esse trânsito intestinal alterado pode provocar, inclusive, doenças graves como câncer. E se alguém ainda tem dúvidas de que câncer ou constipação pode provocar dor, por favor, não fica com essa dúvida, assiste às aulas anteriores. A gente não pode estar todo o tempo repetindo isso, mas está lá tudo explicado. Se você tiver alguma dúvida, manda pelo e-mail, manda por direct, manda por mensagem, sei lá, dá um jeito. E simplesmente, pessoal, se diminuir o trânsito intestinal, o cólon sigmoide ele é conectado no fígado. Quem sabia disso? A fisioterapia digestória está aí para lhe dizer. O sigmoide ele é conectado no fígado. Cada parte, na verdade, do intestino grosso, ela é conectada a uma parte do corpo. Por isso que, às vezes, é, você tem alguns tipos de tratamento, por exemplo, como enema, que se usa para fazer enema no intestino grosso e sai diretamente a repercussão lá no fígado, porque o sigmoide ele é conectado ao fígado. O corpo ele é todo interconectado. Né? E o fígado, por sua vez, através de vários e vários ligamentos, ele se amarra aí na caixa torácica. A gente está mostrando aqui, por exemplo, só um ligamento falciforme, tá certo, do fígado, se amarrando aqui na parede torácica. Aqui tem vários e vários outros ligamentos, por exemplo, do fígado com o estômago, que é um ligamento que fica doloridíssimo nas patologias ou de fígado ou de estômago, né? Isso aí é só um exemplo, né, para mostrar como a caixa torácica está interligada no restante do corpo. E não só o nosso fígado, né? Ele vai estar amarrado ao restante do corpo com as cadeias musculares. E então, explicando isso, como esse ligamentozinho aqui do fígado, o ligamento falciforme, ou outros ligamentos do fígado, vai estar amarrado na caixa torácica, e a caixa torácica está amarrando o restante do corpo, a gente consegue ver, por exemplo, no curso a gente explica isso bem direitinho, mas só no último módulo, é o módulo que nem mesmo a primeira turma ainda conseguiu ter acesso, vou explicar já já para vocês por que disso. E isso aqui simplesmente mostra como uma dor no ombro pode ser provocada por uma dor no fígado, pode ser provocada por uma dor na vesícula, de cálculo biliar, por exemplo. Né? E a gente não está nem falando só de fígado, não. A gente está falando de qualquer outro órgão, que, por exemplo, como o estômago pode provocar uma dor no ombro, simplesmente a cadeia muscular, esse processo de transmissão, ele já foi provado por uma review também, a gente mostrou em uma das últimas aulas, e uma review de 2017, onde os pesquisadores eles tensionaram algumas células musculares até elas se romperem, e quando elas se romperam, eles ainda conseguiram analisar uma tensão. Então, essa tensão ela só poderia ser provocada pela fáscia. Então, essa tensão que a gente está falando aqui é uma tensão facial. Nem tudo ainda se conseguiu explicar pelos estudos de Ron, como a gente falou na primeira aula do mês de maio, mas a gente já sabe que existe a conexão, existe a correlação.
E o fisioterapeuta é o profissional responsável por receber esse paciente que está com dor no ombro, que está com dor nas costas, pode estar com uma dor no peito, pode estar com uma dor no pescoço. E ele, naquela hora, tem que saber simplesmente diagnosticar se simplesmente a terapia manual vai ter um efeito ou não. Se simplesmente a manipulação dele vai ter um efeito ou não. Ou se ele vai ter que ir mais profundo, descobrir através de um diagnóstico clínico intricado como chegar nesse diagnóstico para poder tratar a doença desde a causa, tá certo? Quando chega um paciente no seu consultório e você sabe que fisioterapia digestória, você consegue identificar se tudo vai dar certo e se vai precisar tratar o corpo do seu paciente para que ele realmente fique curado, né? Você não vai mais estar enxugando gelo, fazendo em 30 sessões, 40 sessões, do que só ia precisar de 5 para resolver, tá certo? Há muito tempo atrás já se falava, pessoal, que uma dor viscerossomática ela é capaz simplesmente, como está dizendo aqui, ó, ela é capaz simplesmente de provocar, né, de provocar uma alteração, uma compensação na parede de tronco. E os cientistas do Home eles só provaram isso há pouco tempo. Quem viu a primeira aula sabe muito bem. Então, a fisioterapia digestória é um método que ensina as mais profundas causas de dores crônicas dos pacientes de vocês. As verdadeiras causas de dores crônicas dos pacientes de vocês. Certo? Eu sei que eu mostrei muito conteúdo nessas últimas aulas. Teve gente que já viu, eu tenho acesso aqui, teve gente que já viu a aula 5 vezes. Eu acho que é porque está estudando bem, está aproveitando bem. E a gente vai continuar toda quinta-feira aqui postando mais algumas coisas, até que vocês se convençam e para que vocês não tenham dúvidas sobre o que é a fisioterapia digestória, o que é essa proposta de tratamento da fisioterapia digestória. Né? Mesmo assim, algumas pessoas podem estar se perguntando o que se pode esperar desse método, o que ele vai fazer por mim, realmente vale a pena? Uma coisa eu tenho a dizer para vocês, pessoal. Eu tenho muito mais para oferecer para vocês do que isso. Muito mais. Muito mais. Eu vou mostrar especificamente tudo hoje, tudo aqui hoje, certo? 3 pontos que podem resumir esse método simplesmente é a forma de integrar conhecimento. A fisioterapia de história é simplesmente uma forma de integrar conhecimentos que legalmente é um outro ponto que a gente tem que saber, porque a gente utiliza muito fitoterapia. Então, a partir do módulo do curso que a gente começa a falar muito sobre fitoterapia. Então, a gente dá uma basezinha na fitoterapia para vocês. E, inclusive, a Thaís também, que é uma outra surpresa, fala um pouquinho também da fitoterapia. E legalmente os fisioterapeutas, poucos fisioterapeutas sabem disso, mas os fisioterapeutas eles podem prescrever fitoterápicos, né? Exceto 3. Mas, ou seja, tem um universo imenso de tratamento que não é explorado pelo fisioterapeuta. E a gente consegue falar isso legalmente. Nada que a gente está falando aqui vai ser, mas eu não sei se eu posso isso. Não, você pode, tudo que está lá na fisioterapia, você pode, em fisioterapia digestória. E a gente só passa esse curso exclusivamente para fisioterapeutas, porque realmente tem coisas que as pessoas precisam ter uma noção. E mesmo assim, se essa noção não for dada, a gente ainda dá essa noção para vocês. Por exemplo, no terceiro módulo, a gente passa um bom tempo falando sobre imunologia, porque não tem como você entender a integralidade de um artigo daqueles se a gente não der uma base grande de imunologia para vocês. Então, a gente explica tudo, correlacionando com o sistema gastrointestinal e depois correlacionando o sistema gastrointestinal com as desordens do corpo, explicando como é esse meio de transmissão e explicando também como essa transmissão vai gerar dor no paciente de vocês e depois explica como tratar. Explica como tratar o estômago, como tratar o fígado, como fazer um detox de metais pesados, um detox de fígado, um detox de intestino. Claro que com a mais extrema segurança que esse método pode passar para você. Tem coisas que a gente pode ir, até onde a gente pode ir, e a gente fala isso, e tem coisas onde a gente não pode ir. Por exemplo, é lógico que não se pode fazer um detox sem fígado se uma pessoa tem um monte de pedra desse tamanho na vesícula. Não. Aí já é um tratamento médico, é outra coisa. Então, a gente tem que saber reconhecer essas bandeiras vermelhas e reconhecendo as bandeiras vermelhas, a gente atua com segurança abaixo delas. E simplesmente isso, pessoal,
aumenta o espectro de pacientes que vocês estão atendendo enormemente. As pessoas começam a chegar para vocês simplesmente para tratar os distúrbios gastroenterológicos, porque eles sempre estão associados com dor. Olha só que interessante, né? Ele é um método de rápida aplicabilidade. Quando você começa, você já começa também em seguida a aplicar tratado no consultório onde você trabalha. E você faz subir o valor da sua consulta em até 100%. Eu só aconselho isso acontecer quando a sua agenda estiver lotada. Sua agenda ficou lotada, sobe o preço da sua consulta. Isso aí é uma das coisas que a gente pode falar também. E, na verdade, eu vou dizer isso para vocês, no processo que a gente chama de mentoring, já eu vou falar. Não se assustem, né? Bem, parece muita coisa, né? Mas há uma grande diferença, pessoal, entre simplesmente o preço de uma consulta e o valor de uma consulta. Isso é um depoimento, vou falar uma parte, desculpa estar com essa sinceridade toda. Hoje, já é a quarta aula que a gente fala para vocês, nesse mês, e eu já me sinto à vontade para falar isso. Os pacientes, eles chegam para você e depois que eles sabem o que você pode oferecer para eles, quando você tem o curso da fisioterapia digestória, simplesmente eles dão valor para a sua consulta. Eles param de se importar tanto com aquele preço, até porque a consulta ela praticamente aumenta muito o tempo, às vezes dobra o tempo. Isso depende do paciente, é único. Cada paciente ele passa a ser único, mais do que já é. O fisioterapeuta já é aquela profissão que está lá, às vezes o fisioterapeuta vira parte da família, vira fisioterapeuta da família, e começa a comemorar as derrotas e as vitórias junto com aquele paciente, com aqueles pacientes. E isso acontece muito, é uma área muito bonita na fisioterapia. E aí a gente começa com a fisioterapia digestória a conseguir dar mais para aquele paciente, retribuir mais. E quando a gente dá ouro, pessoal, a gente recebe ouro de volta. É bem simples, o universo é assim, o universo funciona assim. A gente dá e a gente recebe. E a gente simplesmente recebe o que a gente dá. Então, dê ouro para ganhar ouro de volta. Tá certo? O que poucos dominam. A maioria dos tratamentos, pessoal, só fala de patologias ou doenças aleatórias. O profissional precisa, em alguns segundos, chegar numa conclusão certa. Nenhum tratamento ele vai pensar tanto no profissional que está tratando. Só pensa no paciente. Mas o profissional ele fica ali com aquela grande responsabilidade. Ele tem que juntar as peças, ele tem que analisar tudo, se o paciente está mentindo, se está dizendo a verdade, se está esquecendo de dizer alguma coisa. Tem muita gente que por N motivos eles mentem, não vou falar nisso, né? Mas às vezes a pessoa vai querer mentir só para se aposentar, porque não quer que você saiba a verdade, porque, sei lá, pegou uma mulher fora do casamento e aquilo trouxe uma bactéria que está infectando a articulação, mas se ele não falar aquilo, não tem como você fechar o diagnóstico. E se você não fecha o diagnóstico, você não consegue dar aquilo que passa. Como conseguir essa sensibilidade, como conseguir essa proximidade para que o paciente de você diga toda a verdade. Então, é um aspecto complicado, a gente pode falar isso em outra aula. O fisioterapeuta ele vai ter que analisar, vai ter que investigar tudo que está ali na frente dele, inclusive isso. É muita coisa. Eu não vejo muito os tratamentos tendo uma garantia para o profissional. Eles só jogam ali um monte de informação e não sabem como rebater. O profissional não sabe muitas vezes como rebater aquilo. Eu trabalhei muito no hospital, e às vezes chegavam médicos assim formados, e os próprios médicos lá com o black book, vendo, porque não aprenderam na faculdade. Simplesmente jogaram um monte de coisa ali no colo deles e eles não tiveram tempo de aprender aquele tanto de coisa. A miligramagem de remédio, fazer conta com o peso do paciente, isso tudo ali em minutos de consulta. Às vezes existe o professor que olha a postura do aluno, mas a técnica não é isso, a técnica não é olhar só a postura do aluno. Né? O método da fisioterapia digestória ele pensa no paciente e no profissional. Ele soma os dois, ele junta. E vocês já tiveram até uma noção disso aí esses dias. Né? Eu penso que valorizando o profissional, né? Empoderando ele com esse tipo de arma, o tratamento, de quem precisa, ele vai melhorar assim exponencialmente. Vou mostrar agora para vocês uns exemplos disso. Então, para tudo que nós pensamos, está envolvida a valorização profissional. Tudo.
absurdamente. E essa é a principal queixa de todos os colegas fisioterapeutas do Brasil inteiro. Então, é por isso que a fisioterapia de gestória foi moldada na prática, para tentar mostrar para você, fisioterapeuta, como você ser valorizado. E a gente só é valorizado pelo conhecimento. E é o maior valor que você pode ter nessa terra, é o conhecimento. Isso é uma das coisas que ninguém vai tirar de você, né? Eu não estou dizendo que você vai aumentar de cara o preço da sua consulta, isso é um processo, mas ao final de um tempo você com certeza aumenta. Você vai se sentir no direito de aumentar a sua consulta. O paciente vai gostar de pagar mais. Olha só a profundidade que a gente está falando. Estamos falando do valor. A gente não está falando do preço, a gente está falando do valor que a sua consulta passa a ter. Com todo aquele conhecimento que vocês viram nas últimas aulas. Isso aqui é só um dos exemplos. A saúde do paciente ela é uma consequência natural do seu tratamento, do tratamento que você vai conseguir entregar com a fisioterapia digestória. Não é uma questão de peso, aí vocês estão vendo nas fotos. A diferença de uma foto dessa para outra é só de 20 dias. Né? São poucos pacientes que autorizam ainda a gente postar essas imagens. São pacientes que foram todos com termo de compromisso assinado, que teve assinado direitinho. Essa daí ela autorizou simplesmente porque ela transformou a vida dela. Os pacientes eles se transformam com a fisioterapia digestória. Então, 20 dias, isso se trata de peso. Isso é só um reflexo do que está se passando por dentro da pessoa. Se trata de saúde. Então, aqui já consegue se ver essa foto, apesar de estar um pouquinho ruim, um pouquinho sombreado, a gente consegue ver as dobras aqui. Já são os primeiros sinais do Cushing, né? Que estava... não, na verdade, não é o Cushing que estava aqui, é uma síndrome light Cushing, como se fosse o Cushing, mas não era Cushing. E a gente tem que saber identificar tudo isso, não é simples como parece. Um exemplo, isso aqui é um outro exemplo, isso aqui é o Cushing total, né? A gente consegue ver a alopécia, o rosto em forma de lua. Isso aqui não é gordura, pessoal. Isso aqui é inchaço. Isso aqui é sinal de que a pessoa está mal, muito mal. Você olha para isso aqui, você já diz, o intestino está ruim. O intestino está ruim, como é que faz? Tem muita gente que diz, bota probiótico. Não, não é assim simples. Não é simples, não. E a acidez, a renoculação de cepa, ela é um dos últimos itens que se faz. Você tem que tratar a patologia do paciente. Né? Isso aqui não é um caso à parte, não são dois casos à parte. Isso aqui é perfeitamente reprodutivo. As pessoas elas precisam de hoje alguma coisa que entregue uma integração entre mente e corpo. Não é só corpo, não é só mente. É mente e corpo juntos trabalhando. Precisa ir além de um tratamento para seguir, precisa ir um caminho. E é isso que a fisioterapia digestória traz. É isso que a gente vai ensinar no curso de fisioterapia digestória. Né? A turma, na verdade, ela só ia abrir no segundo semestre, mas acontece que a gente precisou abrir uma outra turma porque o projeto que a gente tem de financeiro, né? A parte financeira acabou extrapolando absurdamente. Isso é bom, porque eu não gosto de entregar nada pela metade, não gosto de entregar nada mal feito. Então, acabou extrapolando, as edições de vídeo acabaram extrapolando, os vídeos, os orçamentos todos extrapolaram, por isso foi necessário abrir essa turma. Realmente foi uma grande oportunidade, você que está tendo essa oportunidade aí agora vai saber como aproveitar isso, né? Simplesmente foi bom porque vocês vão poder ter acesso, ainda pelo preço antigo, com condições únicas. Eu nem sei como a gente conseguiu fazer isso, que eu vou mostrar para vocês, mas as condições são únicas, são imperdíveis. Então, você que está aqui hoje, a gente vai te dar a oportunidade de ter acesso a um curso que ensina toda a fisioterapia digestória. Mas antes disso, eu preciso dar um aviso, tá certo? Eu falei já, é simples, mas não é fácil. Então, se você que está aqui até agora, chegou aqui nessa aula e acha que vai ser fácil, sai. Não pode continuar. Você vai embora, fecha a aula. Não assiste mais nada da fisioterapia digestória. Não é fácil. É difícil, exige relação, exige estudo, muito estudo. Vocês vão ter acesso ao conteúdo, mas aí sentar a bunda na cadeira, assistir às aulas, estudar o material, aí é com vocês. Eu não posso fazer, eu não posso andar o caminho de vocês por vocês. Tá certo? Tem que ter dedicação. Esse é um curso para profissionais que querem ser acima da média. Portanto, se você não quer aprender,
Você não quer se realizar nesse processo, você não quer entregar mais para o seu paciente, esse curso não é para você. Sai agora enquanto dá tempo, tá certo? Bem, o curso ele vai ser apresentado em 5 módulos. No primeiro, você vai entender tudo que é preciso para aproveitar ao máximo as ideias do curso. Vai descobrir tudo que precisa saber para ir mais a fundo no diagnóstico dos pacientes e entender a dinâmica necessária para viabilizar seu conhecimento, tá certo? No módulo 2, o que faz mal para o corpo? Você sabe o que está intoxicando o corpo? O que está causando aquele determinado tipo de problema no intestino ou aquele determinado tipo de problema no fígado? Como tratar isso? Você vai saber o que está adoecendo o corpo através de muitos e muitos artigos de muita fisiologia, entendeu? E vai desenvolver, através da fisioterapia digestória, esse método Raul Lobato, como explicar para o seu paciente de forma prática e intuitiva como tudo isso vai estar correlacionado com o seu tratamento, tá certo? O módulo 3, o módulo 1 e 2 você recebe simplesmente na hora que você abre o curso. Na hora que você fez lá o pagamento, você já começa a subir o módulo 1 e 3. Você já tem que assistir. Isso a gente vai conversar aqui direitinho. Você vai descobrir como o corpo trabalha na doença e na saúde para reconhecer os aspectos gerais de um paciente inflamado. Aqueles pacientes que eu mostrei para vocês antes, eles estavam inflamados, inflamadíssimos. Né? Como reconhecer esses aspectos? Você vai aprender no módulo 3. Vai descobrir os melhores métodos de diagnóstico diferencial para utilizar no consultório. Por exemplo, por que pode ser uma dor no ombro provocada por, sei lá, o sono numa posição errada, o paciente está dormindo, provocando a extrusão da cabeça, do úmero. Qual é a diferença entre uma necrose asséptica e uma dor visceral? Você sabe dizer? Tudo se aprende aí, né? Qual tipo de tratamento melhor se encaixa com o seu paciente? Depois do módulo 4, através da anatomia profunda, que foi essa parte aqui, eu digo que o curso das pessoas que já compraram, estão na turma anterior, eles já estão em 85%. Falta 10% que a gente teve um probleminha com as imagens, foi isso que a gente chegou a dizer para vocês. Então, a gente teve que contratar um designer, um desenvolvedor de imagens, para poder passar imagens que não tenham direitos autorais, ou então que a gente consiga mostrar mais eficientemente, de uma forma clara, o que é uma cadeia muscular, como essas cadeias têm que estar ligadas, interconectadas. E por isso que a turma deu uma pequena atrasada, mas já está tudo resolvido, as aulas já estão sendo gravadas de novo. E agora, no começo, na primeira semana, já vão receber absolutamente tudo. Quem está entrando agora vai receber os módulos semana a semana, certo? Aí depois, já sabendo de tudo que pode fazer mal para o corpo, vocês vão aprender quais são as principais patologias que podem acometer a víscera uma a uma. Estômago, fígado, vesícula, pâncreas, intestino, as porções iniciais do intestino, duodeno, porção do intestino delgado, intestino grosso, aprender tudo. E vai descobrir como tratar de maneira definitiva as vísceras, como liberar o corpo dos aprisionamentos faciais, certo? Bem, há muito tempo eu dou aula sobre como interpretar exames hormonais e testes no corpo e como utilizar a alimentação para modular os nossos hormônios. Mas nesse curso, a gente conseguiu uma coisa absurda que para mim foi incrível. Entendeu? Esse aqui é uma das grandes nutricionistas e esportivas, é uma das pessoas mais sábias que eu conheço na minha vida. Quem é atendido por essa mulher sabe quanto de conhecimento ela tem, é uma coisa assim absurda, eu acho que deve ter vindo de outra vida. A gente vai ter essa participação muito especial, Nutri Thaís Costa. Ela é uma nutricionista esportiva que sabe ensinar muito, muito, muito. Uma das melhores do Brasil, ela é pernambucana, tá certo? Atende São Paulo, Belo Horizonte, aqui no Piauí, atende no Maranhão. Ela atende o Brasil inteiro. Você vai conseguir entender sobre as pausas hormonais. O que é uma andropausa, o que é uma melatopausa, como isso pode causar um problema no paciente, como isso pode causar uma inflamação crônica. Às vezes o paciente chega poliqueixoso, tem dor da ponta do cabelo até o dedão do pé. Como é que uma inflamação crônica pode estar sendo causada por uma melatopausa? Caraca, que coisa, ela vai explicar isso em tudo, certo? Já está quase tudo gravado, quase tudo editado da parte dela. Vocês não têm ideia de como foi difícil acessar essa agenda da pessoa.
Inclusive, foi tão difícil quanto ela fechar, está sendo para ela gravar esse curso. Isso aqui sozinho já valeria tudo, já valeria esse curso inteiro que eu estou oferecendo. E ainda vai ter a regravação do curso HD, que é o curso mais queridinho do Briefing Miofascial, tá certo? É um curso de reabilitação miofascial, com as técnicas que valeu. As aulas ministradas por mim mesmo, foi tudo regravado em HD, deu muito trabalho, muito tempo para subir tudo, mas a gente conseguiu, foi uma fortuna de edição que a gente gastou, mas simplesmente a gente conseguiu passar todas as técnicas e no vídeo ele ficou muito melhor. É uma parte que eu só ia fazer no final, não, vou deixar para o final. Esse curso ele não é um curso de fisioterapia, pessoal, manual de gestória. Ele não é isso. Ele não é isso. A gente está ensinando a trabalhar com a cabeça. A gente está ensinando como diagnosticar a doença. Como você, fisioterapeuta, pode utilizar isso tudo legalmente para tratar seu paciente, curar ele, mudar, modificar a vida do paciente. Porque não é um curso onde você vai querer aprender a manipulação visceral. Não é esse curso. Isso aqui ensina a parte de diagnóstico. Esse simplesmente é um bônus, é um brinde que a gente vai dar para vocês, é um e-book que tem esse curso do Briefing Miofascial. Por que Briefing Miofascial? Por que mudou de nome esse curso? Desculpa aí, pessoal. Esse curso mudou de nome simplesmente porque você imagina aí uma picanha que você comprou a vácuo no supermercado, embalada a vácuo. É uma picanha de 1 quilo, sei lá, mais ou menos. Você imagina que essa picanha de 1 quilo, ela está num saco de uma picanha de 500 gramas, ou seja, está num saquinho bem pequenininho. O que acontece quando você chega em casa aí, passa a faca, então corta aí a pontinha do saco e libera aquilo para o músculo voltar ao tamanho original. A picanha ela é um músculo, na verdade é o piriforme, para quem não sabe, a picanha é o piriforme, mas no quadrúpede ela não, que é uma na vaca, no boi, ele não atua tanto como na gente. Por exemplo, não seria tão bom, tão macia a picanha de um bípede. Por quê? Porque é completamente diferente a estrutura. As carnes mais macias são aquelas menos utilizadas nos quadrúpedes. Por isso que a picanha do boi, a picanha da vaca, ela é uma picanha tão macia. Então, a picanha é o piriforme. No curso, a gente começa a ver. Por exemplo, o piriforme, ele tem duas cabeças e, às vezes, dependendo da anatomia da pessoa, o nervo ciático ele pode passar por cima, pode passar pelo meio ou por baixo. Né? Quando passa pelo meio e o músculo está em espasmo, começa a instar o nervo e começa a dar aquela síndrome do piriforme, pinçando do nervo ciático. Mas aí é uma conversa muito longa e a gente tem que tentar mostrar para vocês que esse curso ele é um briefing, porque simplesmente a face ela está aprisionando o músculo, como aquela picanha de 500 gramas dentro do saco, uma picanha de 1 quilo no saco de 500 gramas, e quando você corta, quando você libera a face, simplesmente o músculo respira naquele briefing, e por isso o nome briefing miofascial, certo? E esse aqui é um bônus que eu relutei muito, mas a equipe que pediu para eu dar esse bônus. Eu não sei quanto você acha que custaria um encontro comigo, né? Uma sessão olho no olho. Onde você poderia me perguntar tudo, né? Poderia me perguntar sobre estratégia de marketing, sobre o curso de briefing, sobre a digestória, sobre um paciente que você tem, isso aqui é uma mentoria que pode ser, inclusive, Raul, meu paciente está assim, assim, tal, o que eu faço? Tal. Não sei quanto você acha que valeria isso aí, né? Para mim, eu não sei, isso não tem muito preço. É um encontro olho no olho, é virtual, mas é olho no olho, tá certo? Se eu tivesse tido essa oportunidade, pessoal, eu estaria muito mais longe. Se eu tivesse algum mestre que eu tive comigo, disponível, qualquer hora do meu dia, por exemplo, eu não mostrei as fotos, eu fiz alguns cursos com o doutor Laís, se eu pudesse ter esse acesso com ele, cara, acho que eu não sei, eu teria ido muito mais longe. E o que eu penso quando eu estou entregando esse curso é, poxa, eu estou entregando tudo que eu sei. Mas se a gente entrega tudo que a gente sabe, a gente tem a possibilidade de dar a oportunidade para uma pessoa que está começando ali. Olha só, eu comecei lá embaixo. Deixa eu ver onde a câmera está mostrando. E aí eu dei um passo a mais.
E aí eu já entrego para você esse passo a mais. Olha só onde é que a gente vai chegar. A gente só consegue chegar junto. E só consegue chegar junto. A gente só consegue ir junto. Por isso que a gente está aqui fazendo tudo isso com vocês, tá certo? Às vezes a dúvida fica atrapalhando as pessoas vários dias, né? Não sei o que eu mais posso falar para vocês, mas isso aqui além de tudo, uma oportunidade, né? Ah, Raul, meu Deus, mas tem esse curso com a Thaís, tem o briefing do facial, que é um outro curso, tem um módulo que vai fazer sobre a mentoria online, que é um bônus, né? E, meu Deus, esse curso deve ser uma fortuna. Eu fiz essa conta para você. Na verdade, só de bônus, pessoal, o briefing bifacial, o curso de hormônios, a mentoria, já estaria dando R$ 2.494. Realmente é muito caro. Isso aqui fora o curso. Eu botei o preço só dos bônus. Então, fora o curso de fisioterapia digestória. Então, soma-se aqui o curso de fisioterapia digestória. E, na verdade, é isso. Essa aqui é a plataforma que a gente coloca o curso, o acesso padrão é esse preço mesmo, isso aqui foi tudo muito calculado. Isso aqui, na verdade, a gente tem que pagar uma consultoria para chegar nesse preço final. Então, eles explicam matematicamente quanto a consulta tem que custar, a consulta de você profissional, que eles fizeram isso comigo, quanto o seu curso tem que custar, o que isso está gerando de valor para a pessoa, como eu disse, o preço é completamente diferente do valor, o que de valor isso está gerando. Então, esse daqui seria o preço do curso hoje, mas como a gente está precisando retrofinanciar nosso projeto, a gente vai conseguir uma condição mais do que especial para vocês, de R$ 2.369,97. A gente vai fazer hoje, exclusivamente, nessa semana da fisioterapia digestória, a gente vai dar essa oportunidade para você comprar esse curso por R$ 1.197. Pessoal, isso aqui é muito, muito, muito barato. Isso aqui dá R$ 3,30 por dia. Isso aqui não dá o preço de um lanche. Se você quiser comer um lanche fitness, dá um triplo disso aqui. O triplo não, dá o quádruplo disso aqui. Isso aqui dá R$ 3,30 por dia, pessoal. E a gente ainda vai conseguir parcelar, tá certo? Em 12 vezes de R$ 99,75 lá, totalmente sem juros para você, nessa plataforma Hotmart, que é uma das plataformas hoje mais seguras do mundo. Está garantido que esse curso está lá, ele vai ficar lá em acesso para você. Para quem é dessa turma, para quem está entrando nessa turma e para quem está entrando na turma anterior, como a gente está em desenvolvimento, isso é uma troca, como eu disse. Vocês permitem que a gente financie o nosso curso, que a gente consiga gravar, que a gente consiga editar, consiga trabalhar. Vocês permitam que eu faça isso e eu simplesmente vou permitir que vocês tenham acesso ilimitado. Até a plataforma dizer que cansou de vocês, ou vocês perderam acesso, qualquer coisa, e mesmo assim, se entrarem em contato, a gente passa de novo para vocês. Isso que não tem, poxa, não sei, eu não sei o que posso fazer mais do que isso. Não sei, simplesmente tá aí, tá tudo de mão beijada. 12 vezes de R$ 99,75, baratíssimo, né? Para proporcionar transformação para o paciente, né? Eu também dizia que estava caro antes de pagar pelos cursos que eu fazia, era engraçado. Nessa mesma época eu não tinha tanto resultado. Eu dizia que era caro e não tinha resultado. Hoje eu não digo, hoje eu só vou lá e pago os cursos, porque eu pago o que eu estudo e é bom, que eu sei que vai ser bom para mim, que vai ter retorno. A gente tem que passar a ver que o fisioterapeuta, por ser essencialmente autônomo, todo fisioterapeuta, às vezes ele está lá atendendo no hospital, mas ele gosta de ter um paciente particular. A gente é essencialmente autônomo, está na essência da profissão. Então, a gente tem que começar a saber o que a gente pode dar de resultado para o cliente, o que vai ter de retorno. Então, isso aqui eu vou tentar deixar disponível aqui nesse link dessa aula. Se não conseguir, está lá no seu e-mail, pode checar no seu e-mail agora, está lá. A gente vai mandar também pelo WhatsApp, é só clicar e garantir a vaga. E eu ainda vou fazer mais uma coisa. Vou fazer ainda mais uma coisa. Simplesmente, pessoal, eu vou dar 30 dias de garantia incondicional. 30 dias. Se você seguir o método praticar, né? Se você for fisioterapeuta, de passagem, seguir o método praticar,
Esse curso ele também é aberto para rofistas e quiropratas. A quiropraxia passou um bom tempo não sendo exclusividade do fisioterapeuta. Chegou a ser, nesse ano ainda, virou exclusividade. Então, assim, para quiropratas e rofistas, você também consegue fazer esse curso, devidamente com a carteira, com todos os documentos. Mas se você for fisioterapeuta, seguir o método, porque a gente já sabe que você tem toda aquela bagagem da imunologia, tem toda a bagagem da anatomia, da cinesiologia. Então a gente sabe que você vai conseguir. Tem outros métodos. E você achar que esse curso não teve uma evolução, não proporcionou uma evolução na sua carreira, então é só mandar um e-mail que a gente devolve na mesma hora o dinheiro para você. Sem pegadinha, porque não tem pegadinha. A Hotmart ela não me passa o dinheiro. Fica lá com eles. Pediu e devolveu. Claro que se você perceber que isso não gerou um valor para a sua vida. Você também não vai ter acesso ao curso inteiro. Você vai ter acesso provavelmente até o terceiro módulo, fazendo isso aqui. Mas você vai ter lá muitas aulas disponíveis. Muitas aulas. E se você achar que não resolveu, a gente devolve o dinheiro. Certo? E por que garantia dupla? Simplesmente eu acredito tanto no poder desses cursos, dessa transformação que esse curso proporciona, eu vou devolver o seu dinheiro em mais R$ 100. É um tipo um bônus para você simplesmente, sei lá, perder o seu tempo. Então, eu vou pagar esse tempo para que você está assistindo essa aula aqui agora. Eu devolvo o seu dinheiro em mais R$ 100. Se você não sentir que foi transformado com esse curso, que esse curso não lhe ajudou a você melhorar na sua profissão. Aí o que pode acontecer agora é você ignorar a oferta, né? Você procurar atingir o resultado sem a fisioterapia digestória. Eu demorei muito tempo, gastei muito dinheiro, né? Para chegar onde eu estou hoje, tenho mais de 10 anos já de profissão. Curso, eu nunca parei de fazer um curso, pagar um curso na minha vida, eu estou sempre pagando curso, sempre me aperfeiçoando. Mas não é por isso que eu estou aqui, o que eu descobri realmente foi porque eu juntei várias áreas de conhecimento, porque eu sou o diretor, o coordenador de uma empresa de nutrição esportiva, e através disso eu consegui juntar várias peças e cheguei à conclusão que o fisioterapeuta, por estudar a cinesiologia, por estudar os processos que fazem a doença se instalar no corpo, ele juntando isso tudo, consegue ter simplesmente um espectro, uma área de atuação muito maior do que está acontecendo hoje aí na profissão. A gente consegue ter essa área, mas para isso você precisa ter dedicação, você precisa ter esforço. Você pode tentar atingir o resultado da fisioterapia digestória. Eu levei quase R$ 300.000 em dinheiro para chegar onde eu estou hoje. Para chegar onde eu estou hoje. De cursos, eu já gastei quase R$ 250.000. Eu fiz muito curso, alguns dos diplomas pendurados aqui na minha sala, tem uma parede inteira e tem mais um monte guardado. Trabalhos científicos, muitos trabalhos científicos. Mas não é por isso que eu estou aqui, né? Eu gastei esse dinheiro todo, eu consegui conhecer muitos profissionais de várias áreas. Eu fiz curso com o Vitor, fiz curso com o Sorrentino, né? Fiz curso com o Lai Ribeiro, eu fiz muitos cursos. Participei de curso com o Paulo Musi. Ou você pode, uma outra saída, comprar esse produto, ganhar os bônus, ter o período de garantia para analisar se é bom para você ou se não é bom para você e fazer parte dessa transformação que tanto a gente acredita. Então, clica aí nesse link, clica aqui nesse link que a gente deixou para você, que a gente mandou aí para o seu e-mail. Participa desse curso, é uma oportunidade única. No semestre que vem, quando o curso estiver todo pronto, todo fechado, o livro já estiver quase entregue, uma coisa que eu esqueci de dizer. É porque é uma garantia que assim, eu não tenho 100% daquela coisa palpável para dizer para vocês, né? Porque eu estou no processo. Eu posso sair daqui, sei lá, e ter um acidente e eu não conseguir mais entregar. Então, eu não consigo dizer assim que eu vou fazer uma coisa que não está assim na minha mão para eu fazer. Mas a fisioterapia digestória, ela está virando um livro belíssimo, lindíssimo. Está sendo editado já, está sendo confeccionado as imagens, e quem comprar o curso nessas duas primeiras turmas vai ter esse livro na forma de e-book,
completamente gratuito, tá certo? A gente não vai fazer, mas não é uma coisa palpável. Você está sabendo que essa aula vai sair do ar, uma oferta que vai expirar. Só você vai ter, então você vai conseguir aplicar toda essa metodologia então, no livro para se respaldar em qualquer caso. A gente dá artigos, toda aquela enxurrada de artigos, a gente esmiuça eles e você consegue falar tudo isso para quem quiser saber mais. Mas você vai ter também esse livro, quando essa aula sair do ar, essa garantia vai se expirar, é lógico. E aí, para as outras turmas, não. O livro vai ser vendido, vai ser tudo repassado. Provavelmente a gente está querendo puxar com a editora, tudo isso direitinho. Mas para você, vai ser free, vai ser grátis. Então, entra aí nesse link. Esse daqui é o link válido, link encurtado. Tá para você aqui na descrição do vídeo. Garanta já a sua vaga. Só fica aberta essa oferta até o fim dessa fisioterapia, da primeira semana na fisioterapia digestória. A gente vai fazer vários ao vivo, fazer várias lives, tirando dúvidas de vocês. Se tiver dúvida do processo, manda, não fica aí na dúvida. Se tiver gostado das últimas aulas, também dá um feedback, diz se gostou. Ou diz também que não gostou e por que não gostou, para ver se a gente consegue melhorar. Mas está aí feita a oferta. Clica nesse link. É uma coisa que tem a possibilidade grande de mudar a sua vida e a vida do seu paciente. Estou falando isso agora como um amigo. O terapeuta saiu e eu queria muito que alguém tivesse feito isso por mim. Eu espero muito ajudar vocês para que no futuro vocês também possam me ajudar. E sabe, alguém vai desenvolver um curso melhor do que esse, e aí eu vou comprar esse curso. E sabe, isso vai ajudar muito naquela manualidade que você já tem muito, que você já conhece muito sobre manualidade. Então, é isso aí que a gente tinha para falar hoje. A gente volta com mais conteúdo, a gente volta com muito mais nessa semana da fisiologia, a primeira fisiologia, para que vocês consigam entender. Quem já não entendeu nas últimas aulas, nas primeiras aulas, vai conseguir entender nas próximas, que é mais profundamente a fisioterapia digestória. Eu acho que já expliquei bastante, já dá para entrar no curso. Não sei o que você precisa mais. É só vai lá e compra. O show e compra é 3,30 por dia, 12 vezes sem juros. Nem acho que as casas de Bahia estão fazendo mais 12 vezes sem juros. Só uma época, no dia das mães. Não, mas para você agora a oferta está de pé. Certo? Vai lá. A gente está aqui tentando dar um ouro para que isso vire a fisioterapia do futuro. E nós que estamos aqui em primeiro lugar, somos quem vamos mudar isso. É a gente que vai mudar, é a gente que já vai fazer a fisioterapia. É a gente que vai levar esse processo de cura para o nosso paciente. E tudo isso passa pela fisioterapia de gestão. Então, beijo do Raul, manda as dúvidas, manda aí os elogios que você precisar e a gente se vê em breve, tá certo? Tchau, tchau, pessoal.